Vamos abrir a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 35, que diz assim: Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Assim fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Pai, essa é a tua palavra, Deus, nós a lemos, nós vamos estudar neste momento, que o Senhor possa trazer clareza, Deus, aquilo que a tua palavra diz. Deus, que não seja algo meu, que não seja algo que parta de mim, que eu queira colocar na vida das pessoas que estão aqui, mas que seja uma revelação do alto, Pai, para impactar as vidas neste lugar, Deus. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor tem uma boa obra a fazer em nossos corações, eu creio que é uma noite de cura neste lugar, eu creio que é uma noite de transformação neste lugar, Deus. Nós cremos nisso e nós pedimos para que o Senhor se faça presente. Trabalhe em nossas vidas, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o significado da palavra perdão, ela já vem de uma origem, uma natureza religiosa. Porque o perdão, ele já tem um sentido de remissão, de pessoas que têm um relacionamento com um ser divino. Essa já é a origem da palavra. Ligada à religião, perdão é a remissão dos pecados. A remissão daquilo de mal que você fez contra esse ser superior. Isso é o perdão. E no dicionário nos diz que a ação de se livrar de uma culpa, ou de uma ofensa, ou de uma dívida, isso é perdão. É a ação do livramento de algo ruim que você tinha, uma dívida, uma ofensa ou culpa. E aí, queridos, é algo que eu vou firmar para você aqui, e vou frisar, e eu quero que você guarde isso em seu coração. Nessa noite nós vamos falar sobre o poder da ofensa e o quanto ela pode destruir as nossas vidas. E a nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. Repita isso comigo. A minha reação a uma ofensa determina o meu futuro. Então, frise isso durante toda a mensagem. Como você reage à ofensa determina o seu futuro. Todas as coisas que você fizer a partir da ofensa na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, em tudo, vão ser reflexos se você souber lidar ou não com a ofensa. Porque eu tenho uma coisa muito ruim para te falar. Todo mundo nesse mundo vai ser ofendido em algum momento. Não ache que você vai passar por essa terra e você, lindo, maravilhoso, vai pelo menos passar longe da ofensa, que isso não é verdade. Todo mundo vai se ofender em algum momento. Você vai se ofender com um amigo, com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você não liga muito, com uma referência que você tinha, um líder, um político, eu não sei. Em algum momento você vai ser ofendido, ou vai se sentir ofendido, tá? E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre a ofensa. Primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês é o ponto não pisa no meu calo. Vocês já ouviram essa frase? Não pisa no meu calo, que está tudo bem. É só você não me provocar. Eu tenho domínio próprio. As pessoas que me tiram. Está tudo bem, está tudo certo. As pessoas que me tiram do sério. Então, o que nos ofende? Essa é uma pergunta que vale milhões. Pergunta dos milhões. O que me ofende? Porque é muito subjetivo. Você pode se ofender com uma coisa que a pessoa do seu lado pode falar: gente, que coisa ridícula. Quantos de nós já nos sentimos ofendidos por coisas que nem eram com a gente? Levante a mão. Você já não ficou: caramba, como essa pessoa aceitou um negócio desse? Tem nada a ver com você. É a pessoa famosa, que você nunca viu na sua vida, que aconteceu no Big Brother, e aí você está ofendido. Eu não acredito que fizeram isso com o PA. Não tem nada a ver com você. E aí você se sente ofendido. E aí,
O que nos ofende? O que te ofende? É algo que fazem contra você? É algum comentário que fazem sobre você? Ou, na verdade, é algo que não fazem por você? Você esperava uma ação? Então, é um campo imensamente subjetivo. Esses dias, no Oscar, algo ofendeu alguém que o levou a dar um tapa na cara de uma pessoa em frente a bilhões de pessoas, em uma noite. E essa imagem rodou o mundo e está rodando o mundo até hoje. Porque aconteceu ali, para aquela pessoa, uma ofensa. Isso é uma linha tênue, gente. Isso aqui é discussão filosófica que, se você abrir qualquer vídeo aí do YouTube, você vai ver pessoas discutindo isso durante horas. O que é ofensivo, o que não é, qual é o limite, eu posso fazer piada, eu posso falar, eu posso fazer comentários, devo, não devo, posso, não posso. Vixe, essa briga vai longe. E eu não estou aqui para discutir sobre isso, tá? Não tenho nem interesse em falar sobre isso. Mas o ponto é, as pessoas se sentem ofendidas. Esse é o ponto. As pessoas se sentem mal, injustiçadas. Ai, aconteceu comigo, eu não acredito, é uma dor, é um sofrimento, um trauma. E aí, a ofensa pode vir de longe, de pessoas que nem conhecemos, porém também a ofensa pode vir de perto, de pessoas que amamos. E eu acho que as ofensas que mais nos machucam são aquelas que vêm de pessoas que amamos, de pessoas próximas a nós. E é até legal, no Salmo 55, versículo 12, conta Davi se sentindo ofendido com uma pessoa. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então, o que é essa frase de alguém angustiado porque foi traído por um amigo? Porque foi boicotado por uma pessoa que não esperava isso. Eu não esperava isso vindo de você. É uma frustração, e nós vemos na Bíblia vários textos e exemplos de pessoas que se frustraram com alguém e se sentiram ofendidos. E aí, nós encontraremos e cultivaremos dentro de nós um ódio profundo pelas pessoas que nos fizeram mal. Isso vai acontecer. Isso já aconteceu com você em algum momento. Isso já aconteceu comigo em algum momento. A ofensa, ela desperta dentro de nós um sentimento de injustiça, de que nós fomos injustiçados por aquela pessoa, de que ela fez algo que ela não deveria contra nós e agora eu estou sofrendo. Porque a pessoa te feriu, porque a pessoa te magoou. E a frustração e a ofensa, ela te leva e ela me leva para um mar de amargura. A pessoa ofendida é uma pessoa amargurada. Pessoa ofendida é uma pessoa que você tem que tomar cuidado para falar com ela. Você precisa pisar em ovos, porque eu não sei o que pode ou não pode ser ofensivo. Eu não sei quais são os assuntos delicados com essa pessoa. Então, até para elogiar a pessoa, você tem medo. Nossa, tá bonito seu cabelo. Ah, mas por que você falou isso? Oh, meu Deus, e agora? Um cuidado, porque a pessoa está tomada por um mar de amargura, que isso reflete nas suas ações. E vamos falar um pouquinho sobre esse mar de amargura. Muitas pessoas vivem dentro desse mar, por conta da ofensa. Se sentiram ofendidas, guardaram a ofensa e estão vivendo na ofensa. Estão vivendo nesse loop aí de vida. Pessoas, elas andam neste processo que foram magoadas ou foram injustiçadas por alguém. Por exemplo, alguém traiu a sua confiança. Você depositou sua confiança em uma pessoa e falou, olha, eu gostaria que você fizesse isso. E a pessoa fez exatamente ao contrário do que você pediu para ela. Você se sentiria ofendido por isso? Sim ou não? Você pediu algo para alguém, por favor, eu preciso fazer tal coisa, eu vou precisar de você, eu posso contar com você? E a pessoa deu um sorriso e falou para você o quê? Pode, conta comigo. E aí ela fez aquilo que ela prometeu? Não. Como que você se sente? Ofendido. Isso é uma ofensa. Eu pedi para essa pessoa, eu contava com ela
e ela não atendeu a minha expectativa. E tantas outras coisas que nos ofendem. Alguém que fez o mal contra você, algo que você sofreu de repente na sua infância, de repente alguém tocou em você de maneira que não deveria, de repente alguém falou para você algo que não deveria. Tantas milhões de coisas podem nos ofender. Coisas até muito sérias, coisas até muito justificáveis. Não é legal ser roubado por alguém. Você está andando na rua de boa, tranquilo, vem um cara com uma arma e coloca na sua cabeça. Isso é injusto. Eu não deveria ter uma arma na minha cabeça. Nossa, do nada. Um pigarro. Eu não deveria ter alguém querendo me assaltar. Não deveria ter alguém me ameaçando. Então, eu acho que nós precisamos ver o que nos ofendeu. Gente, desculpa, é que o pigarro travou aqui no meio da minha garganta. Estou até lacrimejando. Ó, saiu. Bom, e aí, quando isso nos ofende, eu não sei o que, não sei porquê, isso vai gerando algo dentro de nós, a gente nos lança nesse mar de amargura, e isso vai crescendo com o passar do tempo. Porém, beleza, eu estou falando de um campo de pessoas que realmente sofreram algo, pessoas que foram injustiçadas. Mas existe um outro grupo de pessoas que vive nessa ofensa, que é o grupo de pessoas que acreditam que foram injustiçadas. E aí a gente entra num campo cinzento. Aquele que acredita que foi injustiçado, mas vai pedir para a pessoa explicar o que ela foi injustiçada, que ela nem consegue. Tá bom, te injustiçaram? Em quê? Me explica. A pessoa, não, é porque tal dia eu esperava que, de repente, com a posição da lua, a pessoa poderia pensar em fazer algo e retribuir aquilo que eu fiz. Então você se frustra muitas vezes, e eu já me frustrei muitas vezes com pessoas que não fizeram nada para mim. Pessoas que não me machucaram, pessoas que viveram a vida delas normalmente, e eu me frustrei por uma expectativa que eu criei na minha cabeça, e aí eu fiquei decepcionado com aquela pessoa, me senti ofendido, e aquela pessoa nem sabe disso. É só comigo que isso aconteceu? Então, gente, nós conseguimos perceber que é um campo difícil, e é um campo que revela mais quem nós somos do que quem é a pessoa. Pessoas que se sentem ofendidas com facilidade, essas pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, elas se ofendem por coisas que não fizeram contra ela, mas por coisas que elas esperavam. É profundo, é difícil isso aqui, é difícil. E aí, são suposições, e aí são fofocas, e aí são comentários, e aí é algo que alguém falou para alguém, e aí você já se ofendeu. E aí é uma expectativa que você tinha de, eu pensava que aquela pessoa teria consideração por mim, porque tal dia eu cheguei lá em determinado lugar, e eu dei um chocolate para aquela pessoa, e aí eu dei um chocolate para ela, e aí no dia seguinte ela não me deu o chocolate, e eu estou profundamente ofendido, porque eu não ganhei o meu chocolate. Quando eu dei o meu melhor para a pessoa, ela não retribuiu de volta. E às vezes, querido, é difícil isso, porque às vezes a pessoa, ela nem liga para ganhar chocolate, ela nem lembra disso, porque ela não liga de ganhar presente. Se você desse um recadinho para ela, olha, você está bonito hoje, a pessoa ia ficar feliz com você e ia te retribuir. Mas como você deu algo que você esperava que ela ia te retribuir, você ficou frustrado. E isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece em relacionamentos, em namoro, casamento, em amizades, isso acontece todos os dias. Liderança é nós alinharmos as nossas expectativas. É de você achar, nossa, eu fiz tal coisa e não foi retribuído. E aí chora, sofre, enfim. E aí, muitas pessoas hoje em dia vivem nesse lugar aí. Os ofendidinhos. Pessoal que sofre, pessoal que chora no banho, pessoal que o travesseiro à noite é cheio de dor e pesar, porque fizeram algo contra mim. E querido, entenda, às vezes o que fizeram contra você foi muito sério.
Mas, biblicamente falando, não existe justificativa contra a falta de perdão. Eu li todos os textos da Bíblia que falam sobre perdão. A Bíblia não nos dá uma desculpa para você não perdoar. E aí, querido, o que te faz não perdoar as pessoas, o que te faz conviver com aquela amargura, é a injustiça que você sofreu e o seu orgulho, porque você não vai dar o braço a torcer. Porque fizeram algo contra você, porque te criticaram, porque te desagradaram, traíram a sua confiança, e eu não vou dar o braço a torcer. Eu não posso ser o fraco da história. Eu que fui lesado, eu que fui prejudicado, e eu que vou ser o bobão perdoador. Quem nunca pensou assim? Eu que vou ser o otário da história, o palhaço, aquele que todo mundo faz de bobo. Nós nos sentimos assim. Eu que tenho que ceder, eu que tenho que ser legal, enquanto a pessoa lá, ela faz tudo do jeito dela. Então, querido, é difícil. Em momentos da minha vida que eu tive que lidar com esse assunto, o fato de não seja bobo é algo que a nossa sociedade prega todo dia. Você não pode ser bobo, você não pode ser bobo. Mas e quando às vezes o que a Bíblia diz, a sociedade diz que é ser bobo? E aí, o que a gente faz? Esse comportamento aqui, que Jesus está falando, para a sociedade é você ser babaca, é você deixar as pessoas tirarem vantagem de você, mas a Bíblia está colocando aqui como faça isso. E quando esse ponto chega na vida? E quando você se depara com essa situação? Você faz o que a Bíblia diz ou você faz do seu jeito? Não, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Porque, querido, olha só. Vamos discorrer aqui sobre isso. Quando nós sofremos algo, nós queremos cultivar essa injustiça que a gente sofreu. E aí, a gente começa a justificar os nossos atos. Então, alguém vem te perguntar sobre o ocorrido, você começa a falar mal da pessoa. Lá, fulano não presta. Porque fulano fez isso contra mim. E aí a pessoa talvez te corrija, fala, não, mas você não deve falar assim. Não, eu não devo falar assim, mas você não sabe o que ela fez. Mas aconteceu isso comigo, mas essa é a minha história, mas você precisa entender a minha versão. E aí nós entramos nesses poréns para tentar justificar as nossas ações. Só que, querido, quando você não perdoa alguém que te fez mal, saiba de uma coisa, você está dizendo para Deus que Deus é injusto. Como assim? Se eu sofri algo contra alguém fez algo contra mim, alguém me desacatou, alguém traiu a minha confiança, tal, e aí a Bíblia me ensina, você precisa perdoar essa pessoa. Já eu vou explicar os lances sobre perdão, fiquem calmos, tá? Fiquem calmos. É para dar medo no começo. E aí, se você não perdoar essa pessoa, se você não liberar esse perdão, se o seu coração continuar amarrado a esse problema, a esse trauma, a essa dor, a essa aflição, você está dizendo para Deus, Deus, você é injusto, porque essa pessoa fez algo injusto contra mim, e a minha justiça vai equilibrar as coisas, não a sua, porque você não fez nada a respeito. Quantos de nós já não nos vimos nessa situação? Lá, fulano fez tal coisa contra mim e está lá benzão agora. E eu aqui, o babacão, estou aqui sofrendo e Deus não está fazendo nada a respeito. Eu entro no Instagram da pessoa, a pessoa está na Maldivas. E eu estou aqui sofrendo, o cara me roubou minha empresa, e eu estou aqui me ralando para pagar a dívida enquanto o cara está aproveitando com o dinheiro que roubou de mim. Um exemplo. E aí você fala, Deus, você é injusto, então eu tenho que alimentar ódio contra essa pessoa, eu tenho que tentar articular coisas contra essa pessoa, porque ela precisa sofrer algum dano, ela precisa sofrer alguma punição, e não dá para deixar desse jeito. Deus, você é injusto. É isso que nós falamos indiretamente. Esses dias, uma pessoa veio conversar comigo, com a minha esposa, na verdade com ela, só que aí conversou com ela, conversou comigo, né? Somos um casal. E aí veio falar sobre um caso envolvendo uma pessoa, e essa pessoa em questão
tem uma posição de liderança, vamos dizer assim. Essa pessoa cometeu algo errado, fez algo errado e tal. E aí nós ouvimos a seguinte frase: eu não vou descansar enquanto essa pessoa ainda for líder. Aí eu falei, amor, escreve isso. Quem você pensa que você é? Essa é a resposta. Porque aí eu, com a minha justiça, vou tentar revolucionar as coisas para equilibrar o desequilíbrio que Deus autorizou. Gente, é isso que a gente faz. Quando Deus diz a justiça, a vingança, essa parte, deixa com Deus. O seu papel é perdoar. A sua parte na história é perdoar. E não é aquele perdoar, porém, estou te perdoando, mas não, é perdoar. Eu vou ler aqui os significados da palavra perdão no original bíblico, e você vai entender que o perdoar tem várias camadas, e cada vez mais profundas. Então, não justifique aquilo que você faz. Falta de perdão é pecado. Saiba disso. Na Bíblia isso é muito claro. Você não perdoar alguém que te fez mal é pecado. E um pecado não justifica o outro. Não existe mas você não entende o que aconteceu. Não, não existe. Se você não perdoa, você está em pecado, assim como aquela pessoa que está te roubando, por exemplo. Vocês estão vivendo ambos em pecado. Ok? E aí, é interessante porque quando uma pessoa vive na ofensa, ela começa a não mais levar vida adiante. Porque quando ela vive na ofensa, tudo que chega até ela se torna contaminado. Existem 2 mares lá em Israel, um mar da Galileia e o mar Morto. E existe uma diferença entre esses 2 mares. O mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem tudo lá. Na verdade falam que é um grande lago, né? O mar da Galileia. E aí, por que lá tem vida? Porque lá recebe água e lá doa água. A água está ali por passagem, e quando isso acontece, existe vida. Lá tem pescas, Jesus estava lá com seus discípulos, aí eles foram lá, pescaram, jogaram a rede de um lado, jogaram do outro. Vocês conhecem as histórias. E aí, por que o Mar Morto não tem vida? A água que passa pelo Mar da Galileia cai depois no Mar Morto. Não sei se vocês sabiam disso. É a mesma água. E por que um lugar ela gera vida, tem peixe, tem tudo, e no outro lugar a mesma água se torna morta? Não tem nada lá, só tem sal e é isso. Porque esse mar não doa água para lugar algum. A água chega lá e para lá. Pessoas que vivem na amargura, elas não conseguem doar para as pessoas, porque elas estão mortas. Porque tudo que chega até elas fica contaminado pela sua amargura. E isso é profundo, gente. Isso é profundo. Até quando elas tentam ajudar alguém, é contaminado. É contaminado pela amargura. E aí, quando nós estamos vivendo na ofensa, é impressionante, porque aí surgem os ótimos amigos que vão nos encorajar ao quê? A odiar aquela pessoa. Alguém traiu a sua confiança. Aí do nada surge alguém muito legal que vai ouvir a sua história e vai falar: você precisa fazer alguma coisa. Não é possível que fizeram isso contra você. Nós vamos revolucionar juntos. Vamos lá, a gente vai puxar essa história limpa. A gente vai... Não, precisamos acertar isso. Vamos embora, eu estou com você. É isso aí. E aí a pessoa, em vez de te ajudar a perdoar, não, ela te ajuda a sentir ódio. E aí todos os dias o que ela faz? Ela chega para você e fala: sabe fulano que fez aquilo lá para você? Você não sabe onde ele estava. Essa pessoa está te ajudando a perdoar ou a sentir ódio? E aí vamos cultivando ódios. Nossa, você não viu que roupa aquela menina foi? Aquela lambisgoia. Você tinha que ver, menina, estava horrorosa. Você é muito mais bonita que ela. Ai, ai. Mas aqui nunca aconteceu isso. Aqui não. E aí, essas pessoas surgem para cultivar dentro de você esses ódios, para cultivar dentro de você a amargura, para te aprisionar em algo que já está te deixando mal há muito tempo.
E aí não te ajuda a ser livre disso, te ajuda a ser escravo. Cuidado com as pessoas que você ouve. Quando você termina uma conversa com algum amigo seu, como que você fica depois? Você fica mais feliz? Você fica se sentindo bem? Você se sente mais apaixonado por Deus? Ou você fica com mais ódio de todo mundo? Às vezes, nós precisamos cortar conexões com pessoas que têm nos levado à ofensa, que têm valorizado a ofensa que está dentro de nós. Nós precisamos cortar relações. Porque essa pessoa está te levando para longe de Deus, e para longe da vontade de Deus, e para longe das verdades da Bíblia. Querido, corta. Que amigo assim é fácil achar. Amigo para chegar, botar a mão na sua cara e falar, mano, você está errado. Ah, mas você não sabe o que fulano fez. Não interessa o que fulano fez. Eu não quero saber, você está errado. Não, mas você não está entendendo. Tudo bem, eu não estou entendendo. Ah, mas você nunca passou por isso. Tudo bem, eu nunca passei por isso. Não existe nível ou briga daquilo que ofende mais ou ofende menos. Não existe dor maior ou dor menor. Cada um tem a sua dor. Tem pessoas milionárias que sofrem de depressão. Eu não posso julgar o porquê que ela sofre ou não sofre. Não existe dor maior ou menor. Não existe causa maior ou menor. Existe se ofender ou não. Permitir que Deus trate essa área na sua vida ou não. Então, seja um amigo em nome de Jesus, de Deus na vida dessas pessoas. Não colabore para o mal que elas já vêm sofrendo. Não cultive a amargura dentro dela. Não seja o funcionáriozinho lá do capeta que chega com notícias do diabo para ela, para vir lá e deixar ela mais aprisionada ainda naquilo que a deixa mal. Isso não é o seu papel. Seu papel é ajudar. Seu papel é corrigir. Seu papel é muitas vezes falar aquilo que ela não quer ouvir. É dureza. Mas vamos continuar aqui. Vocês estão bem aí, gente? Estou sentindo vocês meio para baixo hoje. E aí, não importa, querido, o quão atualizado você está sobre a Bíblia, não importa quantas pregações você ouve, não importa quantos cultos você vá, não importa o quão envolvido na igreja, nos ministérios, se você já fez seminário ou não, nada disso importa. Se você está ofendido e não consegue perdoar, você se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não entendeu um nível de conhecimento de Deus. Falta um nível de revelação de Deus para você. Você fala, não, Rafael, mas eu estudei a Bíblia, eu estudei teologia, eu fui para o seminário, eu vou em todos os cultos, eu sirvo em todos os ministérios, mas eu não perdoei aquela pessoa. Você ainda precisa acessar um novo nível de conhecimento de Deus. Porque Deus é perdão. Deus é perdão. E aí, como nós descobrimos o que é o perdão da Bíblia? Como que nós encontramos essas facetas? Eu vou falar para você aqui 4 níveis de perdão que a Bíblia nos traz. E esses níveis são dados através das palavras que ele significa. Eu peguei aqui 4 palavras que significam perdão na Bíblia para o português, e nós vamos tentar entender o que elas significam no original. Por exemplo, a primeira palavra que eu vou falar aqui com vocês é nasa, ou nas, é porque é em hebraico. São 4 palavras, 2 em hebraico, 2 em grego. Só para vocês entenderem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes aramaico, que eram as línguas lá do povo de Israel. E aí o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando nós estudamos um pouquinho dessas línguas, nós entendemos qual eram os significados das palavras para aquele tempo. E aí nos ajuda a entender o que a Bíblia está querendo dizer com aquelas palavras, ok? Então, nesse texto aqui, nós vamos entender esse significado da palavra nasa. Gênesis 50, a partir do versículo 15, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou.
Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, José foi traído pelos seus próprios irmãos. Quando ele ainda era uma criança, um adolescente, vamos dizer assim, ele estava morando na casa do seu pai, seus irmãos o jogaram num lugar, o deram como morto para sua família e o venderam como escravo para o Egito. Você perdoaria os seus irmãos? Sim ou não? E aí, a palavra perdão que a Bíblia usa nesse momento aqui significa se levantar, ou colocar de pé, ou levantar a pessoa. José agora era um homem de poder e autoridade, então ele tinha a oportunidade de destruir aquelas pessoas. Às vezes a vida vai dar voltas, a vida dá voltas, não é verdade? Eu costumo falar para o pessoal, esse mundo ele não gira, ele capota, porque às vezes você está numa posição, e aí você, eu estou aqui nessa posição, legal, e aí o mundo dá aquela volta bonita, e aí você se vê numa situação, você fala, olha a pessoa ali, esse mundo é muito louco, né? Olha o que eu estou fazendo aqui. E aí, meu querido, quando surge a oportunidade de retribuir o mal, qual é a nossa atitude? E qual foi a atitude de José? José, ele foi vendido como escravo. José viveu um tempo que não existia ainda a revelação completa de Deus. José viveu antes do período da lei mosaica. José viveu antes de Jesus Cristo e da redenção total dos pecados, e José é mais crente que muitos de nós que estamos aqui. José não leu a mensagem da cruz, sabia disso? E ele é muito mais crente do que a gente às vezes. Porque José entendeu que a justiça era de Deus. José entendeu que o equilíbrio do mundo estava nas mãos de Deus e que não era ele que iria fazer o mal contra alguém, não era ele que iria atormentar alguém, não eram as suas mãos que iam retribuir aquilo que fizeram, não era. José entendeu que isso pertencia a Deus. E ele ainda fala aqui, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O menino que foi vendido para a casa de Potifar, depois foi traído pela esposa de Potifar, depois foi jogado numa cadeia, passou anos na cadeia, chega no palácio, os irmãos surgem, ao invés de matar os irmãos, que era o que eu faria, ele abraça, traz para perto e perdoa. O que José fez ali foi levantar os seus irmãos. É isso que a Bíblia diz aqui no original. Foi colocá-los de pé. Se a vida der uma volta e te colocar de frente com uma pessoa que te fez mal, você coloca ela de pé? Sim ou não? Isso é perdão. É colocar de pé. É levantar alguém que te derrubou. Difícil, né? Foi o que José fez. José vira para os seus irmãos e fala: não se preocupem. Vocês estão comigo, eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas vocês não cuidaram de mim. Algum momento José fala isso? Não. Ele não está colocando condição para o amor que ele vai depositar na vida dos irmãos. Ele vai simplesmente doar amor. Porque Deus foi amoroso com ele. Então, se Deus foi tão bom comigo e transformou o meu mal em bem, por que eu vou doar o mal para alguém se Deus só me dá bem? José entendeu o Deus a quem ele servia. Entendeu que Deus ele era tão amoroso com ele que ele não poderia fazer o mal por ninguém. Porque isso não era do caráter de Deus. E José tinha o caráter de Deus. Tinha o coração de Deus. Quando a vida te der uma oportunidade, meu querido, você vai levantar ou você vai derrubar alguém? Levante as pessoas e não derrube.
E a vida vai te dar oportunidades, viu? Como eu falei, o mundo gira, acontece um monte de coisa, e você está lá, sentado num palacinho, e a pessoa na plateia e você no palco. Se você cantar Sabor de Mel, deu ruim. Se você cantar Sabor de Mel, é que você não entendeu nada do que está acontecendo. Porque não é esse o sentimento de José. Não é um sentimento que quer oprimir os seus irmãos que lhe fizeram mal. Não é um sentimento de alguém que quer tacar na cara daquelas pessoas, olha, tá vendo onde eu estou agora? Muitos de nós ia ser assim. Faraó, depois eu. Mando aqui no negócio. Ele manda, depois eu mando tanto quanto ele. Seria talvez a nossa reação, mas não é essa. É levantar os seus irmãos. Primeira palavra, perdoar é levantar. Perdoar é nazar, levantar. Levante as pessoas. Rafael, mas ele não merece. Tá bom, mas levante. Você não merecia, e Jesus te levantou. Eu não merecia, e Jesus me levantou. E se eu estou aqui de pé, e não caiu nenhum raio agora, é porque Jesus me levantou. Se os meus pecados passarem nesse telão aqui, vocês iam tacar pedra em mim aqui. Vocês iam falar, mano, esse menino não merece estar aí. Então, realmente, eu não merecia. Mas Jesus me levantou. Próximo ponto. A palavra kaphar, outra palavra hebraica, que significa cobrir. Salmos 78, a partir do versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. A Bíblia está falando aqui de momentos que Deus perdoou o povo. E o sentido dessa palavra perdão aqui na Bíblia é cobrir, kaphar. Ele cobriu aquilo que fizeram contra ele. Deus, ele não deixa o nosso pecado à mostra. Deus, ele não escancara na cara de todo mundo aquilo que você faz. Deus não é fofoqueiro, certo? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, olha, que eu sou muito espiritual, Deus me revelou o pecado de todo mundo ali. Aí eu olhei assim, falei, mano, os dons de Deus são para a edificação da igreja. Deus não é fofoqueiro, só para falar o pecado de alguém, para você saber o pecado daquela pessoa e se sentir, eu sou mais crente que ela. Não está de acordo com o caráter de Deus. Então, ou essa pessoa está falando besteira, ou ela está usando errado o dom que Deus deu para ela. Ela devia orar por aquelas pessoas, chorar por aquelas pessoas, falar, Deus, muda a vida dessas pessoas, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Não simplesmente Deus vai lá, vou te contar uma fofoquinha, você não sabe o que fulano fez, olha, a pessoa lá que canta no louvor, ela usou cocaína, aí você fica, meu Deus. Esse não é Deus. Deus, ele cobre. Ele cobre os meus pecados, ele encobre os seus pecados. A Bíblia fala que assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim ele afasta os nossos pecados de nós. E aí, querido, quando fazem algo contra nós, o que a gente faz? A gente perdoa, mas a gente tem que mostrar o que fizeram contra nós. Eu vou perdoar, tudo bem, mas olha o que fizeram. Aí você fala, fulano, você já perdoou? Já, mas olha, eu vou te contar como foi. Dia 10 de outubro de 1998, aquela pessoa veio até mim e ela falou isso, com essa entonação de voz, com esse ponto e não sei o que lá. E aí, depois de um mês, ela fez isso. E aí, você precisa primeiro mostrar o que você sofreu. E aí eu falo, não, mas aí agora eu perdoo. Querido, perdoar é cobrir. Perdoar, a Bíblia fala que é esquecer. Perdoar é deixar. E aí, se você valoriza e se lembra, e lembra as pessoas daquilo que elas fizeram, você não está perdoando. Você está ainda buscando justificação. É tipo, imagina no relacionamento, marido e mulher, eu sou casado. Fala, amor, me perdoa. Tá bom.
Aí chegar lá no dia seguinte, amor, tal coisa. Não, tá bom, vou fazer, mas, né, tem que fazer porque assim, né, lembra de ontem. Lá, amém. Aí ia chegar no outro dia, mas lembra de anteontem. Ia ter relacionamento, gente? Não ia. É claro que às vezes bate um negócio lá atrás, bate. Você já perdoou, já esqueceu, já passou. Mas às vezes parece que toca num fiozinho que liga há 5 anos atrás. Nossa, ela fez isso hoje, ela já tinha feito isso há 5 anos atrás, eu não acredito. E aí você quer buscar justiça daquilo que aconteceu há 5 anos atrás. Mas não, querido, perdoar é cobrir. Perdoar é não se lembrar, é não ficar falando, é não jogar na cara, é não mostrar para o mundo o mal que fizeram contra você. É não ostentar a sua dor. Hoje em dia, a internet é a ostentação da dor, né? Você não sabe quem sofreu mais. Todo mundo lá postando, eu sofri isso, isso, isso. Aí vem o outro, você acha que isso é sofrimento? Você não sabe o que fizeram contra mim. Eu sofri isso, isso, isso. E aí o Twitter, você entra naquilo ali, meu Deus, é um mar de amargura das pessoas. Então, se alguém fez algo contra você, vocês são parte do mesmo ministério. E a pessoa, errou contra você e tal, depois ela chegou para você, foi mal, me desculpa, eu errei e tal. Não conte para as pessoas. Porque aí você vai cultivar ódio por aquela pessoa para outros. E outras pessoas que não tinham nada contra ela vão começar a odiar ela por causa de você. Não é meu papel. Existem pessoas que fizeram coisas contra mim que ninguém nem sabe, que a minha esposa não sabe, que ninguém sabe. A pessoa deu mancada, tá bom. Vida segue. Perdoei, esqueci. Bora. Eu não vou ostentar a minha dor, mostrar para as pessoas, fazer com que pessoas sejam adeptas daquilo que eu sofri. Eu não preciso disso. Quem me justifica? É Deus. Vamos para a terceira palavra. Essa palavra é do grego. Essa palavra é difícil. É A-P-H-I-M-I. Apiemi, sei lá como se diz. Apiemi, em grego, né, gente? Ainda não sei falar grego. Mas o sentido correto dessa palavra em grego é deixar ir. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim: dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Deixe ir. Querido, às vezes nós queremos que as pessoas sejam pacientes conosco. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam bondosas conosco. Por exemplo, você trabalha numa empresa, eu trabalho numa empresa, e às vezes você dá mancada, não dá? Eu dou mancada. E aí quando você vai conversar com o seu chefe, você quer que ele seja paciente com você. Poxa, meu chefe podia ser legal hoje, entender o meu lado, entender que eu não fiz por mal, entender que eu estava na correria, entender que, às vezes eu não entendi dessa forma e acabei fazendo algo que ele não queria que eu fizesse. Eu quero que ele me entenda. Nós não temos esse anseio. E aí por que quando isso acontece e nós estamos na outra posição, nós não temos a mesma atitude? Nós esperamos que sejam pacientes conosco. Mas se alguém fizer algo contra mim, eu não sou paciente. Eu já avisei para você. Eu já falei que não é desse jeito que eu quero. Eu já disse que isso para mim é um absurdo. Gente. A Bíblia diz que perdoar é deixar ir. É deixar. Faça com você aquilo que... Façam com as pessoas aquilo que você quer que façam por você. Você quer que sejam pacientes, você quer que sejam amorosos, você quer que considere, você quer que olhe o seu erro, mas não julgue o seu erro. Entenda que você é fraco, limitado, tem limitações, tem falhas. Esse é o papel de todos os dias. Nós somos líderes de ministério. Nós lidamos todos os dias com erros de pessoas. Pessoas que são líderes também, pessoas que estão dentro dos grupos, todos os dias. É reunião atrás de reunião, para discutir BO. É a surra de B.O. Ontem eu saí da igreja 3 horas da manhã quase. Liguei pro Silas para acionar alarme. O Silas estava dormindo. Amigo, desculpa te acordar. Estou indo embora da igreja agora porque eu estava resolvendo B.O. até essas horas. É assim.
Mas quando nós recebemos aquilo que as pessoas fazem, nós não podemos ter aquele peso de julgamento, de eu não acredito que você fez isso não é o que se espera de um líder, isso não é o que se espera de uma pessoa que serve a Deus, olha, isso é um absurdo. Não, porque eu erro também, porque eu também tenho as minhas limitações, então eu quero ser paciente com as pessoas, porque eu quero que sejam pacientes comigo, porque eu também estou no processo. Porque eu também caio e levanto às vezes. Porque eu também decepciono as pessoas às vezes. Porque eu também frustro expectativas. Então, deixe ir. Não é, eu só vou perdoar se. Não, querido, deixa ir. Sabe aquilo que aconteceu com você há 20 anos atrás? Deixa isso ir. Às vezes a pessoa que te fez mal, nem sabe mais que ela te fez mal. Às vezes a pessoa que te fez mal já morreu. E você ainda vive essa amargura. Quantas vezes nós já fizemos no seminário, nós fizemos trabalhos em asilos, né? E aí a gente chegava lá nas casas de idosos e tal, e aí, tadinhos, às vezes nós escutávamos lá histórias de senhorzinhos lá contando de 50 anos atrás, quando algo aconteceu. Irmão, 50 anos carregando uma dor. De talvez alguém que nem estava mais vivo, muito provavelmente no caso. Algo que aconteceu na infância da pessoa, vixe. E a pessoa convivia com aquela dor. Querido, perdoar é deixar ir. É deixar ir embora. Parece que tem um passarinho aí na sua gaiola, e esse passarinho que te causa dor, te causa mágoa. Abre essa gaiola e deixa o passarinho embora. Libera isso da sua vida. Deixa ir embora, vai, manda, fala, sai daqui, já deu, chega. Eu não quero mais conviver com essa dor. Existem pessoas que nós vamos perdoar, que ela nem sabe que ela nos ofendeu, que a gente nem precisa ir lá conversar com ela. Mas na nossa vida, na nossa mente, a gente precisa libertar e falar, eu te perdoo. Fulano de tal, hoje, dia 30 de abril de 2022, eu te perdoo por aquele dia que você fez isso. Faça isso em oração com Deus, deixa aquela pessoa ir embora, deixa aquilo sair de dentro de você, porque, querido, isso vai te destruir. Deixa ir. Perdoar é deixar ir. Deixa a mágoa ir embora, deixa a dor ir embora, deixa a amargura ir embora. E aí a última palavra para perdão significa charizomai. É uma palavra grega que diz ser gracioso com. Quando diz perdoar em alguns textos da Bíblia, diz ser gracioso com. Efésios 4:32. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam graciosos uns com os outros. Outro texto aqui, e esse texto é muito importante. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Só abrir um parênteses aqui com vocês. Os textos que a Bíblia diz e a referência bíblica que Deus dá para essa enorme quantidade de prata é um valor financeiro impagável, aproximadamente bilhões de reais no cálculo atual. Esse era o cálculo aqui do quanto esse servo devia àquele senhor. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, que eram 100 dias de trabalho. Um bom dinheiro também, mas infinitamente inferior àquele. E aí agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis.
Antes saiu e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar para o seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como tive com você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que lhe pagassem tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Querido, está na Bíblia, é claro. Ser gracioso com, perdoar, é conceder graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Realmente, a pessoa não merecia ser perdoada, a pessoa não merecia que a dívida dela fosse quitada, ela tinha aquela dívida, os juros rolaram, a dívida cresceu e aquela pessoa não podia pagar. Porém, aquele senhor foi gracioso com, aquele senhor perdoou. Aquele senhor, ele deu um favor imerecido para aquele homem. E como que ele retribuiu esse favor? Sendo severo com o outro. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Deus é justo. E na balança da justiça de Deus, a sua dívida não tinha pagamento. A sua dívida é impagável. Existem pessoas que acham que, não, fulano viveu nas drogas 40 anos, fez isso e aquilo, e veio para a igreja. Nossa, Deus fez uma grande obra nessa pessoa. Querido, Deus faz uma grande obra na vida de todo mundo, porque todo mundo é pecador miserável. Não, mas o outro bonitinho, cresceu na igreja e tal. Vai ver a mente da pessoa. Vai ver as batalhas que essa pessoa já travou. Pecado para Deus é pecado. Era para gerar morte, não tinha preço. O salário do pecado é a morte, não existia outro pagamento. Mas aí Jesus Cristo veio na terra e foi gracioso comigo e com você. E aí qual é a nossa ação? Ser gracioso. É isso que a Bíblia exige de mim e de você. Se nós estamos crescendo com Deus, é isso que a Bíblia espera. Ela espera de um cristão que ele seja gracioso, que ele seja bondoso e que ele perdoe, que ele libere aquela pessoa, que ele seja paciente. Essa é a expectativa de Deus em cima de você. E aí, se você se sente injustiçado, querido, entenda, você não entendeu ainda que Deus é totalmente justo e que se Deus fosse equilibrar a balança de todo mundo, você sairia perdendo. Quem está em dívida é você. Não é aquela pessoa. Você não consegue pagar a sua dívida? Como assim? Você quer cobrar o outro de algo que nem você pode pagar na sua própria vida. Irmão, olha só. Não perdoar é pecado. Nós falamos isso aqui. E se você cultiva ódio e rancor por alguém, você está vivendo em pecado, assim como um adúltero. Sabia disso? Sabe o cara que trai a esposa, que você acha um absurdo? Você vive em pecado igual a ele. Sabe o cara que matou alguém esses dias aí? Num assalto bobo, coisa infantil, deu um tiro na cabeça de um jovem, sem desculpa? Você está vivendo em pecado igual esse cara. Não perdoar é viver em pecado. Então, antes de nós entrarmos nos pormenores do perdão, antes de nós entrarmos, Rafael, mas eu vou ter relacionamento com essa pessoa, eu não vou. Mas eu vou não sei o quê. Primeiro passo da trajetória é, em seu coração, se existe alguém que te fez mal e que você está aí com essa pessoa guardada, ore por essa pessoa, porque você vai precisar entrar numa estrada de perdão com ela. A partir de hoje, os seus devocionais, sabe como vão ser? Você orando por essa pessoa. E já aconteceu comigo muitas vezes. Porque, querido, eu não vou ser hipócrita. Eu, Rafael, se eu estou com alguma coisa, a minha ação não é chegar lá na pessoa e falar, te perdoo, ou me perdoa, e abraçar. Não, a minha ação é se fechar. Então, o que eu preciso fazer?
dia a dia, começar a orar por aquela pessoa. E as primeiras orações até parecem um pouco hipócritas. É tipo assim, Deus abençoe aquela pessoa. Ah, Deus abençoa. Coloca a mão, Senhor, para abençoar. Não vem com oração de vingança não, gente, que essas orações aí Deus não ouve. Ah, pesa a mão. Não vem. Deus não ouve esse tipo de oração não, isso daí é besteira. Ai, Deus, abençoa fulano, Senhor, que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, que o Senhor possa abençoar seu ministério, seu trabalho. Deus, que seja top. Glória a Deus. Vai lá, Deus, faz a obra. E comece a orar por essas pessoas todos os dias. E comece a abençoar a vida dessa pessoa todos os dias. Querido, eu aposto com você, depois de um mês, você não tem mais nada contra essa pessoa. Mas é oração genuína, tá? É Deus, me quebra. Quebra esse orgulho, quebra esse rancor, quebra esse ódio, quebra essa amargura. Mas quem vai quebrar não vou ser eu, não vai ser você, vai ser Deus. Porque o mais interessado que você seja livre é Deus. Eu não preciso falar aquelas frasezinhas de efeito. Rancor é tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, sabe? Mas é verdade. Isso é rancor, isso é ódio. Mas é aí, querido, entre na estrada do perdão, no ser gracioso no deixar ir, no cobrir, nos levantar, faça isso pelas pessoas. Ah, Rafael, mas não fizeram isso por mim. Não importa, faça isso com as pessoas. Faça algo pelas pessoas que não fizeram por você. Retribua algo para as pessoas que não fizeram por você. Invista algo nas pessoas que não investiram na sua vida. Não importa, porque quem investiu mais do que todo mundo foi Jesus Cristo por você. Ame as pessoas, mesmo se elas não te amaram, porque quem te amou mais do que todo mundo foi Jesus. Abençoe as pessoas, mesmo se elas não te abençoarem, porque quem te abençoou mais do que todo mundo foi Jesus. Se você for capaz de abençoar alguém igual Jesus te abençoou, aí você pode equilibrar a balança. E eu acho que a gente nunca vai ser capaz. Então essa é a nossa trajetória, meu querido. É entender quem é o nosso Deus. José, no Antigo Testamento, vivendo lá num povo nômade no deserto, entendeu o perdão. Sem a revelação de Jesus Cristo, sem a cruz, sem Paulo, sem nada, ele entendeu. Ele entendeu que Deus amou ele. Ele entendeu que Deus foi gracioso com ele. Ele entendeu que Deus cuidou dele. Ele entendeu que Deus era bom o suficiente para preencher todas as lacunas da sua vida, que mesmo na prisão, mesmo no Egito, mesmo falando numa língua estrangeira, mesmo numa situação adversa, mesmo num poço, em qualquer lugar, Deus o preencheu. Então ele não poderia retribuir o mal, porque Deus só fez o bem. Não importa o que aconteceu com você, meu querido, faça diferente. Ah, Rafael, mas aí se eu perdoar, eu preciso ter relacionamento com aquela pessoa? Tem essa pergunta, né? Às vezes sim. Você perdoar o marido, por exemplo? Sim. Você perdoar o amigo? Sim. Porque perdoar é isso. Ah, mas eu não acredito que ele fez. Não, eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. E se Jesus te perdoasse desse jeito? Eu perdoo você, mas fica lá, e eu fico aqui. Aí imagina você indo orar para Jesus. Ai, Jesus, bom dia, não sei o quê. Não, esqueceu de ontem? Esqueceu o que você fez ontem? Ó, a sua salinha é essa aqui, ó. Você manda o protocolo, e aí eu vejo se eu vou ouvir a sua oração ou não. Eu coloco lá no banco de dados, vai para o Supremo, fica lá 10 meses, e aí a gente vê se a gente vai ouvir a sua petição ou não. É assim que Jesus faz com você, meu querido? Não é. Então, nesse texto aqui que nós lemos, do perdão, de Mateus 18, Pedro, ele quer ser muito crente. Aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Nossa, 7 é muito, né? 7 vezes. Acho que ele quis, sabe? Mano, eu vou mostrar aqui para os caras quem é o crentão aqui. Jesus, 7 vezes no dia. O cara fizer algo contra mim no dia, vim pedir perdão, te perdoo. Aí faz de novo, vem pedir perdão 7 vezes. Eu vou perdoar 7. Pode ser, Jesus? Aí Jesus, então, pode ser.
pode ser 70 vezes 7, no mesmo dia. E, gente, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Sabe a oração que Jesus ensina? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi a oração que Jesus deixou como modelo. Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Seja bondoso comigo, gracioso comigo, do mesmo jeito que eu sou com as pessoas. Se Jesus fizesse isso com você, como seria? Então vamos abaixar as cabeças.